tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é a liderança feminina. As mulheres têm ocupado cada vez mais espaço dentro das organizações e dos negócios, mas ainda tem muito pela frente. A gente pode dar uma olhada em algumas estatísticas, olha que interessante. Alguns dados de julho de 2019 mostram algumas coisas muito interessantes. Quando a gente fala da participação das mulheres no mercado de trabalho, das 500 principais empresas do índice da Standard Poor's, que é uma instituição que mede como é que estão indo as empresas e os países, né? Então, são as 500 empresas que estão indo melhor segundo os índices da Standard Poor's. Quando a gente mede a participação das mulheres nesse tipo de empresa, a gente vê que a gente tem praticamente meio a meio de funcionários, homens e mulheres. Mas à medida que a gente vai vendo essa estatística dentro da hierarquia da empresa, a gente vai percebendo que quanto mais alto na hierarquia, menos mulheres progressivamente a gente encontra. Então, no geral de funcionários, até a gente tem meio a meio. Depois, quando a gente passa para o primeiro nível de liderança, a gente já tem uma queda, olha, para 36,9%. E assim vai, a cada nível hierárquico dentro da empresa, menos mulheres a gente encontra. Até que quando a gente chega lá naquele nível do CEO, que é o presidente da empresa, a principal chefia dentro da empresa, aí, gente, nós encontramos somente 5% de mulheres. Então, se vocês olharem o gráfico, vocês vão vendo, olha, a gente começa meio a meio, quase que 50%, e à medida que a hierarquia da empresa vai ficando mais alta, a gente vai encontrando menos e menos mulheres. Por que que isso acontece? Bom, muito disso tem a ver com o fato de que boa parte das mulheres não consegue nem se imaginar ocupando uma posição como essa. Quando a gente começa a falar de liderança para boas profissionais e bem-sucedidas dentro da sua atuação, boa parte das mulheres vai responder: ah, isso não é para mim. Ah, não, liderança, acho que eu não consigo, acho que eu não dou conta. Eu não consigo me ver, me imaginar ocupando uma posição de poder e de autoridade. Então, o principal bloqueio feminino, muitas vezes, acontece dentro da nossa própria cabeça. Porque quando a gente não consegue se imaginar numa determinada posição, numa determinada circunstância, dificilmente a gente vai dar os passos necessários para alcançar aquilo. Agora, de onde será que vem essa dificuldade de se ver como líder? De se ver tomando decisões, de se ver sendo assertiva e em posições de comando? Bom, muito disso vem da nossa história recente. Não faz muito tempo, aliás, historicamente foi ontem ainda, que a mulher não era considerada nem mesmo cidadã. A mulher não tinha os direitos mais básicos. A mulher não tinha direito a votar, a mulher não tinha direito, se ela por um acaso se separasse do marido dela, a absolutamente nada. Ela saía de casa com a roupa do corpo e nem mesmo aos filhos ela tinha direito. E foi por isso que, junto com os movimentos operários na época da Revolução Industrial, a gente está falando aí de uma faixa de 1860 a 1950, que as mulheres começaram com o movimento feminino. Para quê? Para que elas pudessem ter os direitos mais básicos de qualquer cidadão. Essas mulheres ficaram conhecidas como sufragistas. Tem inclusive um filme muito bom com esse nome, para quem quer entender melhor essa história recente, eu indico muito que vocês vejam. Então as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto. O sufrágio é isso, né? Direitos iguais. E na verdade, o que a mulher estava querendo? Se ela tivesse direito ao voto, quer dizer que automaticamente ela seria considerada uma cidadã e, como tal, ela teria acesso aos mesmos direitos que os outros cidadãos tinham. Agora, esses direitos foram alcançados pelas mulheres muito recentemente. O primeiro país que concedeu esse tipo de direito às mulheres foi a Nova Zelândia, e isso em 1893. Nos Estados Unidos, isso aconteceu em 1915. Na Inglaterra, 1918.
No Brasil, isso só foi acontecer em 1932. E na França, que é considerado um país tão progressista no que diz respeito aos direitos do cidadão, isso só foi acontecer, pasmem, em 1945. Foi realmente ontem, em termos da história e em termos culturais. Então, o que que acontece? Muitos desses pensamentos, né, de que a mulher não era cidadã, que a mulher não tinha os mesmos direitos e tudo mais, isso a gente chama de cultura, né? E isso demora muito tempo para ser modificado. Então quer dizer que, como isso é uma coisa muito recente ainda na nossa história, embora as leis tenham mudado, nem sempre o pensamento, a forma de ver as coisas das pessoas muda na mesma rapidez. E a cultura é passada para a gente de geração em geração. Então a gente demora realmente muitas e muitas gerações para que a cultura seja totalmente mudada. E aí, se a gente pensar como é que a mulher sempre foi educada dentro desse contexto, que ela não era uma cidadã e a forma dela sobreviver era arrumar um marido e se casar. Então a mulher era sempre criada para ser gentil, para ser graciosa, para ser delicada, para não contrapor as pessoas. E ainda hoje, muito disso pode ser visto na educação das meninas. E aí é que vem a questão: como é que você é ensinada a vida inteira a ser gentil, não contrapor, ser discreta, ser, né, delicada? E de repente você precisa se ver numa posição de liderança, onde sim você vai precisar contrapor pessoas que estão pensando eventualmente de uma outra forma. Contrapor não quer dizer brigar, mas você vai ter que dizer que você tem uma ideia diferente daquilo, você vai ter que debater, discutir. Muitas vezes um líder tem que tomar decisões e essas decisões nem sempre agradam a todos. Então daí vem uma educação onde o valor que é dado para uma mulher, aquilo que é considerado agradável, aceitável no comportamento de uma mulher, entra em choque com aquele comportamento que muitas vezes é necessário numa situação de poder, onde você precisa tomar decisões e conduzir as coisas de uma determinada forma. Percebe? Então, em muitas situações, quando a mulher se coloca de uma forma mais assertiva, ela recebe feedbacks negativos, às vezes até das próprias mulheres, porque aquilo não é visto como uma coisa, um comportamento adequado para uma mulher. Existe até uma campanha muito interessante, se eu não me engano, inglesa, que a Beyoncé até participa, e o slogan da campanha é I'm not bossy, I'm the boss, que é eu não sou mandona, eu sou a chefe. Então, muitas vezes, a mulher que é assertiva e que ela é a chefe, ela precisa ser assertiva, ela precisa dar direção, esse comportamento da mulher não é visto como uma coisa natural, é visto como uma mulher mandona, como algo negativo. Em contraponto, quando o homem se coloca de uma forma assertiva, ele é visto como uma pessoa segura, como um líder, como alguém que está apontando o caminho. Então, o nosso primeiro desafio é começar a questionar as nossas próprias crenças. Será que realmente um posto de liderança não é algo para você? Ou será que isso é só uma ideia que vem culturalmente permeando a sociedade e que está dentro da sua cabeça, mas é apenas uma ideia? Então, a primeira coisa aí a se fazer é você começar a questionar essas ideias. Porque, olha, muitas das mulheres que ocupam cargos de gestão e de liderança fazem isso muito bem e com muito sucesso. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica ligado nessa série de liderança feminina, porque eu vou compartilhar os 12 hábitos que impedem a mulher de crescer na sua carreira. Para isso, é só você me seguir no YouTube, ou no Instagram, ou no LinkedIn, que esses vídeos vão ser postados no meu perfil. Tchau! Te vejo no próximo vídeo dessa série, onde eu vou falar, sabe o quê? Do primeiro hábito que impede o crescimento das mulheres, que é relutar e reivindicar as suas conquistas. Você faz isso? Assiste o próximo vídeo então. Tchau!